Oi, pessoal. Hoje a gente mergulha no Salmo 39. É um texto, assim, bem intenso, né? Muito intenso. Ele coloca a gente bem no meio daquela tensão, sabe? Entre ficar quieto sofrendo e precisar desabafar, e tudo isso pensando em como a vida é frágil. Exatamente. O salmista já começa com uma decisão, tipo, olha, vou me policiar para não falar besteira, vou pôr uma mordaça na boca perto de gente má. Isso, tá lá no versículo 1. Só que essa mordaça, ela não funciona bem assim, né? Não mesmo. Esse silêncio que ele se impõe, mesmo sobre o que é bom, acaba piorando a dor por dentro. Tá no verso 2. Hum. A angústia cresce, sabe? O coração parece que pega fogo por dentro, a meditação vira brasa, até que não dá mais para segurar. É o verso 3. Nossa. É uma descrição muito, muito forte dessa luta interna que a gente tem para segurar o sofrimento, né? Quando ele acumula. E aí, quando essa barragem estoura, ele vai direto a Deus. Um pedido bem cru, né? Senhor, me mostra o meu fim. Me diz quanto tempo eu tenho para eu entender como sou frágil. Isso, verso 4. As imagens são fortes, né? Nossos dias medidos em palmos. A vida toda como um nada perto de Deus. É. A gente como uma sombra, se agitando para lá e para cá por nada, juntando tesouro sem nem saber para quem vai ficar. Versos 5 e 6. É pesado. É pesado. Mas o fascinante para mim é ver o que acontece depois dessa constatação. Essa consciência da brevidade, ela não leva só para o desespero. Sabe, Ah, interessante isso. Como assim? parece que encarar de frente essa coisa passageira da vida funciona como um gatilho. Leva o salmista a questionar o valor desse esforço todo aqui na Terra, dessa correria sem sentido. Entendi. E aí ele começa a buscar algo mais sólido, um fundamento mais... Mais real, né? Como se a percepção da fragilidade abrisse uma porta para outra busca. E essa busca tem um foco bem claro que aparece naquela pergunta do verso 7, né? E agora, Senhor, o que eu espero? A minha esperança está em Ti. Exato. Esse é o ponto de virada. Mesmo sabendo que errou, pedindo para ser livre das transgressões lá no verso 8 e até aceitando a disciplina como vinda de Deus. Tem aquela parte forte no verso 9. Eu fiquei calado, não abri a boca, porque foste tu que fizeste isso. Que silêncio é esse agora? É diferente do primeiro. Totalmente diferente. O primeiro silêncio era mais uma contenção forçada, talvez por medo, por prudência ali com os ímpios, né? Esse segundo silêncio, depois de reconhecer foste tu que fizeste, soa mais como uma submissão, sabe? Um reconhecimento de que Deus está no controle, mesmo que essa ação de Deus envolva correção. Correção, que ele menciona no verso 11, né? Que Deus repreende e castiga por causa do pecado. Sim, ele sente o peso da mão de Deus, como diz o verso 10. Mas mesmo assim, mesmo sentindo esse peso, aquela esperança que ele declarou no verso 7, ela continua lá, não some. E o salmo termina com uma vulnerabilidade, assim, enorme. Não é mais silêncio. Agora é oração, é choro, é clamor. Tá no verso 12. Isso. Ele se vê como estrangeiro aqui, peregrino, alguém de passagem. E o pedido final é quase desesperado por um respiro, né? Desvia de mim o teu olhar para eu poder respirar um pouco antes que eu vá embora e deixe de existir. Verso 13. É de uma honestidade que até assusta um pouco. Assusta e comove, né? Essa súplica final é muito tocante porque ela junta tudo. Reconhece a soberania de Deus, a disciplina, mas ao mesmo tempo expressa, sem filtro nenhum, o desejo humano por alívio. Um alíviozinho, uma pausa. Uma trégua, antes do fim. Isso mostra que a fé não é um botão que desliga a dor, que desliga a nossa fragilidade humana. Pelo contrário, talvez a fé até permita essa expressão tão autêntica da nossa condição vulnerável. Então, percorrendo esse Salmo 39, a gente sai daquele silêncio tenso, passa pela explosão sobre como a vida é curta, acha um ponto de apoio na esperança em Deus, mesmo na dificuldade, e chega nesse clamor final por um respiro. Que jornada, hein? Uma montanha-russa emocional e espiritual, com certeza. E fica talvez uma reflexão pra gente, né? Qual? Será que é justamente quando a gente abraça essa nossa finitude, essa vulnerabilidade, com essa honestidade toda do salmista, que a gente abre espaço para uma esperança que não seja só fuga? Uma esperança que se firma na fragilidade. Exato. E não apesar dela,
fica essa questão, né? Onde é que a gente encontra de verdade o nosso fundamento mais sólido? Para além dessas vaidades todas que o próprio Salmo diz que são passageiras. Para a gente pensar.